Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí com mais uma semana à nossa frente e nesse tempo que estamos de mudanças, né? Muitas estão sendo necessárias e dentre elas algumas estão entrando até na nossa questão de culto ao Senhor. Estamos sem participar de reuniões dentro do templo, estamos participando de várias reuniões que estão sendo feitas com vídeos, né? E hoje nós estamos chegando para mais uma mensagem. Essa semana tivemos uma mensagem muito especial que veio aí pela pessoa do nosso pastor João José de Gouveia, nosso pastor da nossa igreja sede na Vila Maria, Brasil para Cristo. E nós estamos começando hoje com uma nova palavra também para trazer para vocês. Uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Estamos nesse tempo de quarentena, muitas pessoas não estão saindo de casa, algumas estão saindo por necessidades de questão de trabalho até, profissionais que estão na rua o tempo todo, mas eu creio que Deus tem operado, que Deus tem agido e que Deus tem cuidado da sua igreja. O Senhor tem estado conosco e eu quero aproveitar esta oportunidade que me foi dada pelo pastor João de trazer uma meditação para a tua vida. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, como a minha está aqui, e abra a tua Bíblia lá no livro do Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou esperar você pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia para você poder participar comigo dessa palavra de meditação, que eu tenho certeza que vai edificar o teu coração, edificar a sua casa, edificar a sua vida. Então eu estou dando esse tempo para você pegar a sua Bíblia, e eu creio que você já teve tempo aí de abrir Evangelho de João, capítulo de número 5, do versículo 1 em diante, tá bom? Nós vamos usar aí uns 2, 3 textos de referência para falar um pouco a respeito do milagre. Pastor João pregou a respeito do livro de Isaías, falando sobre o Messias esta semana, e o Messias ele vem para trazer milagres. Ele faz realmente coisas extraordinárias acontecer, eu não tenho dúvida disso. Mesmo em meio a essa situação que estamos vivendo, o Senhor Jesus não perdeu o controle, ele está com o controle na mão dele. Amém? Então, aqui no livro de João, capítulo 5, verso 1 diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existia em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões, ou 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Versículo 4. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nessa condição, nesse estado, há muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? Feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Senhor amado e bendito, nós começamos esta ministração na presença do Senhor. Embora sejamos de corpo ausente, o nosso espírito está presente e o teu Espírito Santo também está conosco, nos confortando, nos consolando e nos abençoando. Que essa palavra possa enriquecer a fé do teu povo, daqueles que assistirem este vídeo. Aonde esta palavra chegar, chegue também o teu poder, a tua graça, a tua bondade e misericórdia. Obrigado por esse tempo que o Senhor está nos dando de aprendermos com a tua palavra. Em nome de Jesus. A palavra aqui nos leva a refletir a respeito do milagre. E eu quero começar afirmando que você vai viver o milagre. Eu creio que você já está vivendo um milagre. Ainda hoje, pela manhã, eu conversava com uma irmã, que ela não é da nossa igreja, de uma outra igreja, e ela ficou perturbada com um post que foi colocado na internet, porque falava a respeito dos profissionais da área da saúde, e a filha dela trabalha nessa área, e
e ela me escreveu e eu respondi para ela assim que as pessoas estão muito preocupadas com o tal do coronavírus. E pedi até para ela naquela situação continuar orando pela filha dela, acreditando na cura que Deus tem para nós, acreditando na libertação que Deus tem para nós, do cuidado que Deus tem para nós. Mas eu trouxe para ela uma palavra de abertura aos olhos dela. Porque nós não podemos nos preocupar só com a questão do coronavírus. Nós temos muitas outras coisas no mundo que as pessoas estão morrendo. A fome é uma delas. Talvez não chegou na minha casa, talvez não chegou na sua casa, talvez não chegou na casa dela. Não é? A filha trabalha na área médica, tem um bom salário, trabalha num grande hospital. Então está preocupada com o coronavírus. Mas e os que não têm salário? E os que estão desempregados? E os que não têm um trabalho para ir exercer e ter no final do mês um rendimento? Então eu quero te dizer que Jesus é aquele que pode e está nos garantindo o milagre. Porque ele não parou de fazer milagres. Jesus continua fazendo milagres. A palavra que eu ouvi essa semana, ministrada pelo pastor João, também pela rede social, pela internet, está lá no canal da OBPC Vila Maria. Quero pedir para você acessar lá depois de ouvir essa palavra, a palavra da segunda-feira que foi ministrada. Fala a respeito de Isaías que preconiza o Cristo, que preconiza o Salvador, que preconiza aquele que vem para fazer a diferença. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse é um outro grande problema. Ministrei isso no domingo na Santa Ceia. Não podemos esquecer que o pior de todos os vírus que tem na humanidade chama-se pecado. E esse texto que nós estamos lendo, mais um pouco à frente do que nós vimos, depois que o homem é curado, depois que o homem sai daquele lugar, depois que aquele homem é interrogado pelos judeus, pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes, ele não sabe quem o curou. Mas um pouco mais à frente dentro do templo, um pouco mais à frente quando ele está na sinagoga, ele se encontra com Jesus. E Jesus fala para ele assim, olha, que bom, você está curado. Vejo que você está são. E ele agradece a Jesus e Jesus dá uma palavra para ele. Vá e não peques mais para que algo pior não te suceda. Então nós precisamos colocar a nossa cabeça em Jesus. Eu venho pensando a respeito deste momento, dessa situação, e eu sei que nós vamos viver o milagre, nós estamos vivendo um milagre. Se eu estivesse diante de um grande público agora, ou de algumas pessoas que fosse, e eu perguntasse para elas se elas estão vivendo o milagre, eu tenho certeza que elas estariam respondendo que elas estão vivendo o milagre. Eu tenho visto isso na igreja local, fazemos parte de uma regional, nosso pastor João José de Gouveia é o presidente, na Vila Maria, eu faço parte dessa igreja, tem uma congregação que a gente cuida no Tucuruvi, que está em vias de se mudar. E nessa congregação eu tenho visto o quanto esses irmãos estão sendo cuidados, estão sendo abençoados, um grupo de 40, 50 pessoas. Mas como Deus tem cuidado deles. Jesus viu aquele homem que estava ali deitado. E Jesus sabia exatamente quanto tempo ele estava ali deitado. O texto afirma isso. O texto diz que Jesus chega naquele local e Jesus sabia que aquele homem estava ali. Jesus sabia quanto tempo aquele homem estava ali. Jesus sabia por quanto tempo aquele homem estava ali deitado esperando o milagre acontecer. Isso nos leva a uma reflexão profunda, que Jesus sabe exatamente quem somos, aonde estamos, qual é a nossa condição e quanto tempo estamos nela e o que nós precisamos. Então eu creio e posso pedir para você declarar com fé se você está comigo nessa mensagem. Você pode dizer com certeza, Jesus tem um milagre preparado para a minha vida. Aleluia. Eu sei que isso é fato. Eu sei que isso é verdade. Eu sei porque Jesus olha para a condição daquele homem. E Jesus sabe exatamente quem ele é. Jesus não precisou perguntar para ele. Jesus apenas fez uma pergunta. E é isso que eu quero que você reflita. Nós precisamos ouvir bem o que Jesus está nos perguntando para nos respondermos a Cristo aquilo que Ele está nos perguntando. Quanto tempo você tem esperado por uma mudança, por uma cura, por um milagre? Às vezes talvez você está pensando, olhando para outras pessoas, que essas pessoas estão sendo abençoadas, que elas estão recebendo as suas bênçãos,
que os milagres estão acontecendo e você se pergunta: e a minha vida? E a minha bênção? E a minha cura? E a minha libertação? Quando é que isso vai acontecer? Quando meu filho vai sair das drogas? Quando meu marido vai deixar de beber? Quando a minha mulher vai deixar de estar nessa vida que ela está vivendo? Agora entenda, Jesus fez uma pergunta direta para aquele homem. E esse é um ponto que eu quero ressaltar com você. Que nós precisamos ter atenção naquilo que Jesus pergunta. Aquele homem estava nessa condição, nessa situação. Ele se esforçou várias vezes para chegar até aquele tanque. Quando o anjo descia, conforme no capítulo 5, versículo 4. O anjo descia de tempo em tempo. Entenda, não tinha o tempo marcado para o anjo descer. Não tinha a hora ou minuto da semana quando ia acontecer. Apenas diz o texto que de tempo em tempo o anjo descia para agitar as águas. Significa que eu e você precisamos estar preparados em todo o tempo. E muitas pessoas, às vezes, por não receberem o milagre e a cura que elas estão buscando, naquele momento que elas estão pensando que é o melhor momento, elas não continuam preparadas. Elas deixam de se preparar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O anjo que é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Ele está te visitando hoje, assim como Ele visitou aquele homem. Aleluia. Agora entenda, Ele faz uma pergunta direta. Ele perguntou para aquele homem: queres ser curado? Talvez a pergunta para você não seja o queres ser curado, porque talvez você está sadio. Mas a pergunta para você pode ser: queres ser liberto do seu vício? Queres ser liberto do seu pecado? Queres ser liberto desta situação que você está enfrentando? Queres ser liberto daquele momento em que você está passando por uma depressão profunda? Queres ser liberto deste momento em que você está tendo dificuldades, talvez na área financeira? Jesus faz uma pergunta direta. Qual é o problema que nós temos, então, para sermos abençoados? Todos querem ser abençoados, mas nem todos o são. Nem todos são abençoados. Isso é um fato. Porque a pergunta para aquele homem foi: você quer ser curado? Agora, olha a resposta daquele homem no versículo 7. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. E nós, às vezes, nos comportamos assim. Jesus nos pergunta algo e nós damos outra resposta, ou dentro do mesmo tema que Jesus nos perguntou, nós começamos a parafrasear diversas situações e questões, quando deveríamos tão somente responder: sim, eu quero ser abençoado. Toma posse disso hoje para a tua vida. Entenda como as pessoas elas precisam quebrar paradigmas para serem abençoadas. Elas estão limitadas nas suas crenças limitantes, naquilo que paralisa elas, naquilo que deixa elas totalmente paralisadas. E elas não conseguem ir adiante. Assim estava aquele homem, se esforçando para tentar vencer algo que ele sabia que era impossível vencer. Pelas próprias pernas dele, ele não conseguiria chegar naquele tanque a tempo quando o anjo agitasse a água para adentrar dentro do tanque e ser curado. Porque quando ele pensava em se arrastar, talvez puxando com suas mãos, um outro coxo se jogava dentro da água. Um aleijado pulava dentro da água. Talvez um cego, um surdo, pulava dentro da água. Talvez alguém que estava com um problema de pele, e naquela época a lepra era algo tão comum, se jogasse na frente dele. E ele via aquilo e automaticamente ele se paralisava. Não só a paralisia do próprio corpo físico, mas a paralisia da fé. E veja que ele não estava ali há pouco tempo. Ele estava ali já há uma vida. Há 38 anos aquele homem aguardava que o milagre chegasse até ele, que ele conseguisse ser curado. Mas sempre outro entrava antes dele. Veja bem, Jesus não perguntou por que ele não havia sido curado. Não perguntou o que o impedia de ser curado. E foram essas coisas que ele começou a responder.
Jesus foi direto e perguntou se ele queria ser curado. É preciso entender a pergunta que Jesus faz para respondermos corretamente. Porque quando nós temos esse tipo de comportamento de respondermos a pergunta de Jesus da maneira como Jesus pergunta, e Jesus é muito simples, irmãos. Jesus é muito simples no que ele fala conosco. Nós gostamos de complicar muitas coisas. Muitas vezes nós queremos mostrar para Jesus que nós somos muito entendidos do assunto e tentamos explicar para Jesus aquilo que ele já sabe. Não precisava ter esse relato daquele homem que ele estava ali há 38 anos naquele lugar, que o anjo vinha e agitava a água de tempos em tempos e outro entrava e... Não precisava, Jesus sabia de tudo isso. Assim é com a nossa vida. Agora veja, abra a tua Bíblia comigo, por favor, dando continuidade a essa palavra de que Deus vai nos abençoar. Eu tenho certeza disso, Deus tem bênção para você, mesmo em meio a esse tempo que nós estamos passando com essa pandemia toda do coronavírus. Não tema, como eu disse hoje pela manhã para aquela irmã. Irmã, eu creio que você precisa adquirir fé ainda maior, para que você não fique presa a tal da situação que estamos vivendo. Porque se essa situação não estivesse em voga hoje, irmãos, se nós não tivéssemos essa situação de calamidade mundial, e nós estivéssemos vivendo a nossa vida no dia a dia, quantas doenças estão dentro de um hospital que pode acometer um médico? Quantas doenças estão dentro de um hospital que podem acometer uma enfermeira? Quanto que um policial militar no dia a dia corre de risco na profissão dele? Quanto que um motorista que está à rua dirigindo 12, 13, 14, 15 horas por dia corre de risco? Seja ele um taxista, seja ele um aplicativo, seja ele um motorista de ônibus, seja ele um motorista de caminhão. Quantas tragédias, quantos acidentes não acontecem? Quantas coisas não estão no dia a dia acontecendo? Eu creio, nenhuma praga chegará à tua tenda e à minha tenda. Nenhum mal nos sucederá. Praga durante o dia, praga durante a noite, praga durante a madrugada, nada chegará à nossa tenda, porque Jesus está conosco. Eu creio que tudo está preparado, irmãos. Tem uma senha. Lá no céu tem uma senha marcada com o meu nome. Dia, horário, minuto e segundo. E assim eu creio também que está na tua vida. Então precisamos entender isso. Jesus continua sendo o Senhor. Ele continua na nossa vida. Ele continua nos abençoando. Ele continua nos guardando. Ele continua nos livrando. E não falo isso porque simplesmente creio. Eu falo porque creio e porque vivo isso. O meu trabalho, como eu disse para ela, envolve, durante o dia, eu estar com 20, 25, 30 pessoas diferentes dentro de um carro. E quem garante que essas pessoas que eu estou ali transportando não estão com o tal do coronavírus? Não estiveram com o tal do coronavírus? Se o Senhor não guardar a cidade, irmão, deixa eu te dizer, em vão vigiam aqueles que estão como sentinela. Em vão vigia. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão são aqueles que trabalham. Nós precisamos acreditar que Deus está nos guardando, que Deus está nos protegendo. Eu dei tempo para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 5. Abra no versículo 21. Uma história também de pessoas que querem o milagre, que buscaram o milagre, que receberam o milagre, mas que tiveram atitudes para isso. A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe muito: minha filha está à morte. Eu rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o,
certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e desperdiçado tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas vestes, estarei sarada. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que você ainda incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, somente creia. Duas situações que vão de encontro com a questão do tanque de Siloé. Jesus está atravessando de barco de um lado para o outro. Quando ele chega em Jerusalém, um homem, diz aqui o texto, que Jairo, um dos principais da sinagoga. Entenda isso, irmãos. O texto diz que um homem principal da sinagoga chega durante a luz do dia. Não foi como Nicodemos. Nicodemos era um principal da sinagoga, mas ele foi ter com Jesus durante a noite, escondido, na madrugada. Jairo vai ter com Jesus em plena luz do dia. Chama Jesus de mestre, rabi. Se curva diante dele. Se prostra diante dele. E diz a Jesus: Senhor, ajuda-me. Minha filha está à morte. Eu rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela seja curada. Jesus não se recusou a ir com ele. O texto diz que Jesus foi com ele. Mas enquanto Jesus estava ao caminho com Jairo, uma grande multidão cercou Jesus. Uma grande multidão se aglomerou ao lado de Jesus. Mas Jairo continuou ali, com Cristo, com Jesus. O que me chama a atenção é que uma mulher aparece no meio dessa história. E essa mulher, assim como Jairo, precisa quebrar alguns protocolos. Às vezes a nossa bênção, o nosso milagre não acontece por quê? Porque nós temos muitos protocolos. Olha que se Deus fizer assim, fizer assim, fizer assim, ou fizer assim, então serei abençoado. Olha, no dia tal eu vou ao monte orar, então no monte eu sei que o graveto fica assim, fica assado, e pessoas acreditam que vai ser no monte que ela vai ser curada. Se não for no monte, não vai ser em lugar nenhum, porque no monte é o lugar onde Deus manifesta o seu poder. Tem outras pessoas que acreditam assim: se o missionário tal... Olha, Manuel de Melo já morreu, viu, irmãos? Ele não está mais entre nós. Mas existem pessoas que ainda estão ligadas em homens, né? Manuel de Melo, nosso missionário, fez inúmeros milagres. Assim como tantos outros homens de Deus também fizeram e continuam fazendo milagres. Mas ainda tem pessoas que estão ligadas diretamente a outras pessoas. Se o missionário tal estiver na pregação e fizer o apelo e fizer a unção, então eu serei curado.
Se o pastor tal, de nome tal, de renome tal, fizer a oração, então eu serei curado. Se o pastor da igreja tal, que lá cura, que lá lhe diz que liberta, tiver na oração, então eu serei curado. Quebra esses protocolos, meu irmão. Quem traz a cura sobre nós não é o pastor tal, não é o missionário tal, não é o anjo tal. Quem faz o milagre na nossa vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. É Ele que te cura, é Ele que te liberta, é Ele que te transforma. Aquela mulher viu aquela multidão, tinha 12 discípulos. Mas ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes dele. Não foi nas vestes de Pedro, não foi nas vestes de João, não foi nas vestes de Tiago, não foi na veste de Bartolomeu, de nenhum outro discípulo. Ela disse, se eu tocar nele, toca nele. Chega em Jesus e toca nele, porque é Ele que vai trazer um milagre sobre a sua vida. Bom, vamos voltar aqui. Jairo, ele precisa quebrar os seus protocolos. Ele era alguém importante na sinagoga e jamais alguém da sinagoga chegaria a Jesus chamando Jesus de mestre ou pedindo auxílio para Jesus. E ele vai e quebra esse protocolo. Segundo, ele se aparece, se apresenta diante de Cristo em plena luz do dia. Ele não fica escondido. Às vezes nós queremos receber o milagre, mas ficamos escondidos do Senhor. Precisamos aparecer. Precisamos demonstrar para o Senhor que queremos o milagre. Outra coisa, ele se prostra diante de Jesus. Ele não fica como um fariseu em pé na porta do templo, batendo no peito. Não, ele se lança aos pés de Jesus. Ele não está preocupado com a multidão, ele não está preocupado com mais a sinagoga, ele não está mais preocupado com os fariseus, ele está preocupado em olhar para Jesus e buscar em Jesus o milagre. Ele quebra os seus protocolos, as suas crenças limitantes. Aquela mulher, ela não poderia estar ali. Ela era considerada naquela época uma mulher impura. 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue. Ela não podia estar no meio da multidão, ela não podia estar no meio das pessoas, ela tinha que estar isolada. Mas a palavra diz que ela era uma mulher que tinha condições financeiras, que ela gastou tudo que ela tinha com médicos. E olha que naquela época não era como hoje. Em cada lugar que você vai, em cada bairro, tem 3, 4 hospitais, clínicas, consultórios, doutores. Naquela época, talvez uma meia dúzia de médicos, alguns poucos. Mas tudo que ela tinha, ela gastou para tentar alcançar o milagre dela, a cura daquele fluxo de sangue. O texto diz que quando ela viu Jesus, ela entendeu. Se eu vencer as minhas crenças limitantes e eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela correndo o risco, muito mais do que o fluxo de sangue que podia levar ela à morte, era entrar no meio da multidão e ser apedrejada por ser impura. Mas ela vence esta barreira. E ela vai adiante. E quando ela vai adiante, ela diz, se eu tão somente tocar, aleluia, nas vestes, na orla, na barra das vestes de Jesus, eu serei curada. Ela se põe a pensar de não chegar diante de Jesus e ficar contando a história. Há 12 anos eu contraí uma doença, essa doença está acabando comigo, já acabou com o meu recurso, já acabou com o meu dinheiro, já procurei os médicos. Ela não vai contar a história para Jesus. Ela cria no coração dela a fé genuína. Ela cria no coração dela a fé autêntica. E ela diz, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Aleluia. E você, aí na sua casa, quais são as crenças limitantes que estão te impedindo de ser abençoado? Quais são as crenças que você está colocando na tua cabeça e dizendo por isso, por aquilo, e por aquilo, e por aquilo, e por mais aquilo, e mais aquilo, eu não consigo ser abençoado. Talvez você está esperando voltar à igreja, você está esperando voltar ao culto para você chegar diante de uma reunião e dizer, pastor, põe um óleo na minha cabeça, põe a mão na minha cabeça e faz o milagre acontecer. E você nem sabe quando será isso. Agora, irmão, é o hoje. É nesse momento que o Senhor está olhando para você e dizendo assim, eis-me aqui. O que queres que eu te faça? O texto diz que Jesus está sendo apertado pela multidão.
Os próprios discípulos, quando Jesus pergunta, alguém me tocou? Os discípulos olham para Jesus meio assim, ué, Jesus, o que está acontecendo? O senhor não está entendendo? Desde que o senhor saiu do barco, as pessoas estão te apertando, as pessoas estão te apalpando, te tocando, e agora o senhor, no meio da multidão, pergunta quem te tocou? Aí Jesus diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Como é que nós estamos tocando em Jesus? Como a multidão? Incrédula? Sem fé? No oba-oba? No vamos que vamos? Não estamos junto? Ou nós estamos tocando em Jesus com seriedade? Ou estamos tocando em Jesus com fé? Acreditando nele tem poder. A virtude vem dele, a virtude emana dele, a virtude está nele. Como você tem tocado em Jesus para que as suas situações possam ser resolvidas? Como você está enfrentando esse tempo tão difícil que estamos passando? Ouvindo as baboseiras que estão na televisão? Ouvindo os jornalecos que estão por aí só falando de morte? Ouvindo essas pessoas que só falam de mazelas, de desgraça, de tristeza? Sendo mais uma, como tantos outros que estão por aí apenas olhando os números de morte e assustada com tudo que está acontecendo. Ou você está como esta mulher, se eu tão somente colocar as mãos em Jesus, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha casa. É fé, irmão. Esse é o tempo que Jesus está nos dando para ter fé. E sabemos que estamos num tempo de isolamento, mas ao mesmo tempo sabemos que estamos ligados no trono da graça. Bom, partimos para o encerramento. Quantas vezes somos assim? Vemos as dificuldades, achamos que porque existem os obstáculos não vamos conseguir o milagre. Os homens da casa de Jairo chegam a ele porque quem abordou Jesus primeiro foi Jairo. Mas quem foi curada primeiro foi aquela mulher. E no meio do caminho, Jesus ainda para. A urgência era na casa de Jairo. Mas Jesus ainda parou porque alguém com fé chegou até Jesus. E ali, no meio da caminhada, rumo à casa de Jairo, cuidado, irmãos. Cuidado para que os homens que têm falta de fé não te levem a perder a tua bênção. Chegam os da casa de Jairo e dizem para Jairo, Jairo, para de incomodar Jesus, para de incomodar o mestre, a sua filha morreu. Quando essa notícia chega, irmãos, a frase que normalmente eu ouço das pessoas é, eu estou sem chão, eu perdi o chão, eu não sei o que vou fazer. Quando você está andando com Jesus, você sabe o que vai fazer. A palavra do Senhor diz no versículo 38. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, ele lhe disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A menina não está morta, mas dorme. A visão de Jesus é muito diferente da nossa. A condição que Jesus coloca a morte é muito diferente da nossa. Perceba, na visão do homem, nós olhamos a morte como um fim trágico. Tudo acabou. Não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. No olhar de Jesus, a morte não é nada. Ele olha para a morte como um período de sono. Assim como ele disse para aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, a menina dorme,
É a mesma palavra que ele dá lá no livro de João, no capítulo 11, quando Marta e Maria estão com o irmão Lázaro morto. E a notícia chega até Jesus e diz assim, olha, o seu amigo Lázaro está doente, vai morrer. E depois dizem, morreu. E Jesus diz, o nosso amigo Lázaro dorme. E Jesus demora 4 dias para chegar até onde Lázaro estava. E quando Jesus chega àquele lugar no sepulcro, Jesus fala, tirai a pedra. E com toda a autoridade o Senhor diz, Lázaro, vem para fora. Aqui, Jesus chega na menina, na filha de Jairo, e ele diz aqui, Talita come, versículo 41. Menina, eu te ordeno, levanta-te. E diz a palavra que aquela menina levantou. Quer um milagre? Aprenda a exercer a sua fé corretamente. Aprenda a ouvir a pergunta que Jesus faz e a responder com sabedoria. Livro de 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo de número 7, certa vez Salomão está colocando todas as coisas em ordem, no reino, no templo, na casa do Senhor. No capítulo 1, versículo 7 de 2 Crônicas, diz que naquela mesma noite, Deus apareceu para Salomão e disse para Salomão, pede o que você quer e eu te darei. Salomão, no mesmo capítulo 1, no versículo 10, traz a resposta para o Senhor. Dá-me agora, te peço, sabedoria e conhecimento. Nós ficamos muitas vezes paralisados, irmãos, diante de dificuldades e esquecemos que basta uma palavra de Jesus e tudo muda. Uma palavra de Jesus e tudo muda. Creia, olha, quero que você creia. Não importa quanto tempo você está esperando o milagre. Não importa qual é o seu impedimento, as suas crenças limitantes que te param, que te bloqueiam, que te impedem. Jesus está aí com você. Veio ao seu encontro. E eu posso te dizer, encerrando esta palavra aqui, teria mais algumas coisas, mas eu quero parar aqui. Você vai viver o milagre. Eu te digo hoje, e diga comigo, eu creio. Não sei se você está ouvindo no teu trabalho, no carro, se você está na tua casa. Não sei, mas diga bem alto para você ouvir. Eu creio que eu vou viver o meu milagre. Hoje a sua declaração de fé é esta. Não importa as dificuldades, não importa os problemas, não importa as lutas, porque Jesus pode fazer o milagre acontecer hoje. Hoje é o dia de você viver o seu milagre. Quero que você tenha uma semana abençoada. Quero que você creia que Jesus é poderoso para fazer o que fez no tanque de Betesda, com aquela mulher do fluxo do sangue, ou com uma menina de 12 anos, Talita, come, levanta e anda. Porque o milagre está em acreditar em Jesus Cristo. E Ele pode fazer isso na sua vida hoje. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o milagre seja vivido por você, pelo poder do nome do Senhor. Vamos nos abençoar? Fecha os teus olhos. Você que conhece esse texto que está lá em Números, no capítulo 6, o versículo 24, a bênção sacerdotal. A palavra do Senhor diz, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida como estão sobre a minha vida de hoje para todo sempre. Amém. Uma ótima semana em nome de Jesus. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil.